Ok, fui avisado que está sendo gravado. Mas, enfim, é um programa que a gente consegue satisfazer essa necessidade, só que, ao mesmo tempo, eu tenho um lado de produtor de cinema. Eu fiz muitos anos de produção de cinema e vídeo, né? Então, eu tenho uma preocupação com a questão da estética visual, do enquadramento, da luz, né? Claro, é um programa ao vivo feito com os recursos da internet que a gente tem. Então, o máximo que a gente faz é o que a gente conseguiu, que a gente está aqui conseguindo em termos de qualidade de imagem, né? Não é por aí. Mas tem a combinação de imagens, sabe? Tem os cortes que você tem que fazer. Então, é isso que eu também procuro levar no programa, sem, vamos dizer assim, padronizar, sabe? É. Ter E uma... fazendo das suas palavras, César, o melhor, né? Concordando com você e apresentando a Lena, um pouco do espírito também dos nossos encontros, que também nós tínhamos a mesma preocupação. Aquele sarau que você vai, se inscreve, a pessoa fala o poema, ah, bom, que bom, parabéns, agora vamos para o próximo, ah, que bom, agora vamos... E não era essa a perspectiva, né? Não era esse o desejo. A gente queria era conhecer as pessoas e por isso também que você teve essa afinidade com a gente também, além de conhecer já algumas pessoas, Nossa, né? cara, quando a gente conversou a primeira vez e você falou, eu fiquei interessadíssimo, porque é tudo que eu busco é conversar sobre aquilo que eu gosto de fazer, né? A Com Lena, pessoas. acho que para quem não conhece ainda, eu conheci a Lena através das redes também, e foi um feliz encontro, assim, né? Foi um amor à primeira vista, assim, um amor literário, um amor sobre amizade, foi muito bacana, assim. E também comentei com ela do sarau, ela falou, nossa, que interessante, eu sempre achava que era muito quadradinho, muito formal. E eu falei, venha nos visitar. E ela topou, Aham. e aí a segunda vez ela também é acadêmica, mas está exausta da academia, está querendo se enveredar junto pela poesia, tem alguns livros, tem um livro editado, tem alguns livros, vários, mas de ordem acadêmica, agora ela está querendo entrar em outra seara. E ela está na Seja PUC bem-vindo, eu ainda, sou mal Marilena? educado. A Lena está na PUC ainda, né? Eu dou cursos na PUC e faço um trabalho de professora visitante em uma universidade em Miami, chamada Logos University, e, e faço os livros, estou fazendo um livro novo aqui, hoje até dei uma guinada nele, assim, eu vou preparando o material, e paralelamente eu estou tentando fazer literatura também, né, uma história, eu acho que todo escritor começa a contar a história da vida, e eu tive eu morei num bairro muito de gente operária, muito simples, né? E sou santista, e eu estou recuperando as histórias dessas pessoas e criando um esquema de como é que eu vou juntar, né? Já tem a história, que tem uma coisa que vai juntar todo mundo, né? Então, Legal. Aí ela veio mas beber. academia, não sou muito, eu sou acadêmica, fiz carreira acadêmica, mas eu, de vez em quando, brigo com a academia. De vez Eu em já quando eu morei em falo, Santos. quem Eu morou já em... morei. Eu. Floriana, Eu que legal. aprendi a ler em São Vicente, sabia? Olha É que o só. meu, é que o meu pai era marinheiro, então eu já morei em Santos, já morei em Paranaguá, já morei em Itajaí umas 5 vezes. Ah, E eu fiquei andando legal. aí. E tem um poeta de Itajaí que até eu coloquei um poema aí, chama Marcos Conde Reis. Ele também morou em Santos. Ele tem um Olha poema só. sobre Santos, chama Cidade Plana. É muito bonito, é grande. Olha. E eu já estou em São Paulo há 42 anos, então Santos acabou, Acabou acabou não, sendo a cidade mas praieira. eu E o virei mais Rubens? paulistana, né? E o Rubens, que sai do sul do país e, Tadinho. e, e vai se reencontrar, e é isso que a gente percebe claramente, e no Recôncavo Baiano, na Federal do Recôncavo Baiano.
E você está na sua praia, né, Rubens? Aquele linguajar, aquela fonética dos baianos arretados, aquelas meninas, mas muito legal. Não, eu me adaptei muito bem, assim, né? Está em Salvador? Eu moro em Salvador, mas dou aulas em Santa Amaro. Que eu ótimo. morei, antes de vir para cá, eu morei em Cachoeira 2 anos. Que inveja! Santa Amaro é a cidade onde nasceu a Betânia e o Caetano? A Betânia e o Caetano, eu estive lá. Cuíca de Santa Amaro, aquele Assis Brasil. Assis Brasil. Uma cidade lindíssima, passa um rio no meio ali dela, né? Isso. São as duas grandes cidades do Recôncavo, que é Santa Amaro e Cachoeira. A Cachoeira eu acho que é mais bonita, o rio é mais bonito, né, que é o Paraguaçu, e é tombada pelo patrimônio histórico. Santa Amaro não é. São alguns prédios, o centro, velho. E Cachoeira é toda. Então, Cachoeira é mais colonial, mais próxima de Ouro Preto. Assim. Mas são rivais, né? Assim, as rixas das cidades. Assim. Mas Santa Amaro eram pontos culturais e políticos muito importantes do Recôncavo, né? Mas Santa Amaro é uma cidade destruída. Assim, ela perdeu muito o impacto cultural que ela tinha, o impacto arquitetônico que ela tinha, e ela foi, enfim, assassinada por uma usina de chumbo nos anos 70. Sim. Uma cidade toda poluída por baixo, toda com essa entranha do chumbo, quase um fantasma. Criciúma é assim, né? Criciúma, Santa Catarina. Veio uma usina, se instalou, né, e poluiu a cidade, foi embora, enfim, ganhou todos os dinheiros, foi embora. E aquele resto de chumbo, anos 80, anos 90, virou aterro. As pessoas aterravam os terrenos, a prefeitura aterrava para botar asfalto em cima. Então, é uma cidade toda marcada pelo chumbo. Assim. Tem a música do Caetano, né? Tem a música do Caetano, tem o Purificar o Subaé, que é famosa, né? Que o Subaé é o rio mítico da cidade, né? Já a Cachoeira tem o Paraguaçu, que é do grande rio que dava acesso ao interior da Bahia, e Cachoeira era o último porto, né? Dos saveiros que iam de Salvador até Cachoeira, e de lá eles subiam rio acima em barcos menores, coisa e tal. E aí se construiu uma grande represa. Então, Cachoeira é meio que uma cidade que está lá o rio, coisa e tal, mas o rio vivo, que subia e descia, ele foi morto por essa grande represa, que é a represa que fornece água para toda a região aqui, né, de Salvador. Mas toda a ecologia do rio Paraguaçu morreu. Assim, ele é um rio poluído, ele é um rio marcado pela poluição, é um rio também fundamental, como é o Subaé, para o povo de Santo, né? Mas é um rio ainda marcado por essa barreira da usina hidrelétrica da Pedra do Cavalo. Assim. Então, é uma região muito interessante, culturalmente, histórica. É a região onde nasceu Castro Alves, a região onde andou Padre Vieira, sabe? As coisas assim, muito do Caramuru de 1500. Também? Isso, essa turma toda aí, né? Tudo de 1500 né? aí. Fundou Salvador, né? Essa turma que circulou a Baía de Todos os Santos e que entrou um pouco para dentro, é isso, é a parte viva da história brasileira, enfim, colonização nas 3 linhas, né? Que é o negro, o índio e o branco colonizador. É o nosso grito primal, né? Isso, e aí esse lugar, com 500 anos, eu sou de Santa Catarina, que é um lugar bem mais novo, assim, né? Ainda mais eu sou de Joinville, que é uma cidade ainda mais nova do que seria Florianópolis ou São Francisco. Não, São Francisco é 1504. Então, eu sou ainda de um lugar mais novo, de Araquari, que é ainda um pouco mais novo. Quer dizer, e aí dou de cara com coisas muito antigas e a colonização firme, assim, né? Que é o Senhor do Engenho, a branquitude, foi onde eu me descobri branco, essas coisas todas, né? Quando alguém me chama de patrão e eu quero morrer, alguém me chama de coronel, eu quero morrer também, sabe? Essas coisas, patrão, e aí?
Está introjetado na cultura das pessoas, né? E aí Maluco. é onde está todo esse mundo afro, vivo, pulsante, onde está essa guerra evangélico afrodescendente, povo de santo, uma guerra silenciosa, violenta, e a universidade metida aí nesse meio, né? E a gente, boa parte dos professores são de fora, né? Vieram se meter nesse meio, assim. Aí eu tô Não, mas eu acabei não tendo a sua coragem, olha só. Mas a gente Agora percebe na revendo. sua fala, você já fala com propriedade das peculiaridades do lugar. Embora sendo um forasteiro, que a gente sempre é estrangeiro, né? Mas é isso, né? Uma forma de eu chegar, obviamente eu tenho que me apropriar de certas regras. Eu vou ser sempre um estrangeiro, eu nunca vou ser um baiano, tem umas coisas assim em cima daqui. Né? Eu nunca vou ser baiano, eu nunca vou ser... assim, posso ser um assimilado, para usar um termo moçambicano, eu posso ser um assimilado, assim, mas tem sempre um não aí que... Eu vivi isso em Florianópolis. O Paraná é comum também, viu? Paraná é bem que você viveu em Londrina. Né? E aí foi onde eu entrei, vim para cá, me fez ter contato com literatura negra, por exemplo, que é uma coisa que eu não tinha muito, além de Cruz e Souza. Assim, né? Então, eu conheço agora um monte de poetas, e poetas homens e mulheres, né? Dessa levada negra. Eu estou estudando literatura do Recôncavo, então eu faço tudo assim para usar as minhas coisas da universidade em prol dessa região. Então, você está no curso de letras aí? Eu estou num curso que é uma viagem, né? Porque é um centro, chama-se Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. É um curso, a gente entrou um bacharelado, que é um bacharelado interdisciplinar em cultura. É porque a universidade ela é multicampia, ela está espalhada em 6 cidades do Recôncavo. E o Centro de Letras, ou a formação de professores, está em Amargosa, que é uns 200 quilômetros de Salvador, bem para dentro. Assim. E o de Santa Amaro ficou com o Centro de Cultura. Então, a gente tem tecnologias de artes do espetáculo, esse bacharelado, tem uma licenciatura interdisciplinar em artes, uma licenciatura em música, produção bem musical. Legal. Então, as coisas mais em torno da vida cultural e das artes do espetáculo. Assim. E eu cheguei para dar produção textual mesmo, uma coisa mais técnica. Só que eu já me meti na literatura, e nesse componente de hoje à tarde é a oficina da palavra. Então, é literatura no curso de artes, que eu vou levando. O meu projeto de pesquisa é literatura, a minha extensão é literatura. Eu ministro aquela coisa, produção textual acadêmica, na obrigação, assim. Mas o resto todo gira em torno da literatura, e eu ensino literatura nesse mundo da cultura, que é o mundo de Santa Amaro. E a GLAC, que é de Minas Gerais, né? Dando voz a Minas, porque a gente está tomando a ideia do sarau é a gente tomar o poder do Brasil inteiro, né? Ter voz. O mundo para tomar uma cachaça. Quiçá o mundo. O universo. E a GLAC é a mineira do grupo. De qual lugar? Outros, de qual região de Minas? Porque Minas do Jequitinhonha. Inclusive, é mais próximo do sul da Bahia do que... Eu moro aqui há muitos anos, mas sou daquela região. Você mora onde? São Paulo? Eu moro aqui em BH. Ah, BH. É que a gente falou aqui, cada um está no aqui, né? Mas tem o aqui da tela, né? Cada um está na sua casa. E aí é muito bom. Muito legal. Eu assisti a um balé do Jequitinhonha, eu não lembro mais, foi de um grupo da BH aqui em São Paulo. Foi a coisa mais linda. As lavadeiras, será? Eu não lembro, eu só estou lembrando das cenas, estou lembrando das pessoas, do figurino, mas não lembro do nome. Mas foi uma coisa assim que o pessoal chorava ao final. Fizeram uma pesquisa, assim, né? Os bailarinos, o coreógrafo, sei lá, foram lá para o Jequitinhonha
e ficaram fazendo esse laboratório, né? Nossa, mas foi uma coisa absolutamente linda. A região do Jequitinhonha é uma das mais pobres do Brasil, mas muito rica. Paulinho Culturalmente falando. Pedra Azul, né? Então tem muitos escritores e muitos compositores, cantores daquela região. O Joaquim é daquelas bandas também. Joaquim é de Coronel Murta. Coronel Murta, sim. Coronel Murta. Visita muito lá. Nossa, está sempre em Minas Novas, a cidade que é a minha família, que eu vivi, né, minha infância. Mas o Joaquim está sempre por lá. Tem muitos amigos. O pessoal está sempre curtindo o Joaquim por lá. Eu não sei nem de onde que eu sou mais, porque eu nasci em Diamantina, vivi lá até os 18 anos, no Colégio de Freira. Nossa! Tem uma formação católica forte. E depois vim para Belo Horizonte, com os 18 anos, para fazer faculdade de Direito. Fiquei aqui nessa época. Então, não sei se eu sou de Diamantina, Minas Novas ou BH. Na verdade, acho que a gente acaba sendo do lugar onde a gente está, né? É verdade. Atual, onde a gente se encontra. Eu lembro que quando morei em Florianópolis, foi um dos lugares onde eu mais gostei de morar. Assim. Foi um dos lugares que eu mais mudei, que eu mudava, todo ano eu mudava de casa. A Lagoa, né, minha gente? E aí, sim, eu morei na Lagoa, morei em vários lugares, né? E consegui entender a alma do manezinho da ilha. E eu era muito crica com os gaúchos. Eu queria expulsar os gaúchos junto com os manezinhos da Gaúcho. Gaúcho, né? Mas sentia na pele o que o Rubens estava falando aí, assim, né? Seremos sempre estrangeiros, não é o nosso chão, né? E o César, você ficou em Londrina, não é? Eu morei em Londrina há 8 anos. Não, porque é diferente. Londrina é muito mais São Paulo do que Paraná. Só nos hábitos e certos costumes, porque o londrinense é tão segregacionado quanto o pessoal lá que você está falando. De Maringá... Eu, por exemplo, eu não conheci Maringá de perto, mas o comportamento em Londrina, para você fazer amizade, é assim. Eu morava em Assis, trabalhava em Londrina. Durante 3 anos que eu fiz esse trânsito, eu era um estrangeiro na faculdade. Sabe aquela coisa? O estrangeiro chegou, vai dar aula. Quando eu mudei para lá, eu continuei estrangeiro, cara. Tanto é que quando eu saí de Londrina, eu fiz um balanço. Quantos amigos eu fiz em Londrina? 4. Todos eles do estado de São Paulo. Entendeu? E é engraçado porque assim, o comportamento da cidade, tudo na cidade gira em torno de São Paulo, ao contrário de Curitiba, né? Curitiba não. Não, Curitiba é mas bem arraigado. O londrinense tem essa característica. Claro, não é todo mundo assim, mas é meio que agulha no palheiro, né? Eu conheci o Paraná bastante, eu viajei quase 200 municípios do Paraná. Durante 7 anos, eu fui consultor na área de cultura, turismo e artesanato do SEBRAE. Então, eu viajei todas as 5 regiões. Chegando, Cezinha! Ei! Eita! Ô, Celso! Daí, Celso! Opa! Boa noite, gente! Nós estamos aqui estamos aqui hoje numa sessão de apresentamentos. Porque tem alguém novo? No... Na verdade, todos nós somos novos, né? Mas tem a Lena, que não conhecia o Floriano que não conhecia o César que não... Não, o César eu conhecia já. Eu conheço, no primeiro já conhecia, verdade. Sim, viemos juntos, né? Acho que foi estreia também, né, Floriano? Acho que foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. E
aí o Rubens também ficou contando um pouco da experiência que ele está vivendo de ser um livro? joinvilense, morando... É joinvilense que chama? De um joinvilense, sendo baiano, vivendo na Bahia de Castro Alves, e contando um pouco de Santo Amaro para a gente. Eu não sabia que Santo Amaro foi uma cidade morta, assassinada pelo chumbo. Eu não tinha essa... Santo Amaro da Purificação, né? É. Eu não Acho tinha... que é o nome, né? Sim. Eu não tinha essa referência assim, histórica. Eu sempre tinha essa coisa romântica que foi sempre falada pelo Caetano, né? Mas eu não sabia. Agora, eu fiz uma analogia com Criciúma. Um tempo eu fui trabalhar e fiquei em Criciúma uns 20 dias. E aí, o pessoal, a cidade inteirinha perfurada por baixo, né? Por causa da mina de carvão. É um queijo suíço a cidade. Ela é inteirinha perfurada por baixo. Eu não fazia ideia disso. Bom, e eu me pergunto, que tudo isso tem a ver com poesia, né? Vocês tomaram conhecimento que abriu uma livraria em São Paulo com títulos só de mulheres? Sim. Não. Sim, achei genial. Sim, é uma ex-modelo que veio com essa ideia, criou a livraria na Vila Buarque, e ela contratou uma pessoa muito, eu não lembro o nome, em relação para fazer a curadoria de todos os livros. O papo é só livro feminino e literatura. Eu até queria ver se eu colocava algum livro meu, mas meus livros são na área de, enfim, de educação. Literatura, e só entra mulher. Daí só mulher. vem o Então, Clube da Luluzinha. Exatamente. Então, mas esse Bom, então eu posso participar. Porque você é transgênero? Não. Não, é só mulher, César. Sim, mas eu tenho o título, diploma e tudo. Ah, é verdade. Você tem um título. O que é que ele tem? O César tem um diploma, tem um título. De quê? Título de quê? Conte aí, César. Eu tenho o título de mulher, inclusive com placa e tudo. Né? E Recebi junto com o Danilo Santos Miranda e o Gilberto Gil, em 2008. Olha, eu acho que você pode aspirar por um título lá, hein? O Celso foi bem próximo. Está descobrindo coisas aqui. É um grupo bastante... Sim, e o Floriano... O César está falando de onde? Desculpe, o César está falando de onde? São Paulo. O Celso. Marilene. Que bairro? Vila Madalena. Estamos do lado, quase. Sério? Que lugar que você mora? Em Pinheiros. Ah, é? Moro em Pinheiros. Na Virgílio, numa rua assim, num pedaço sem saída. Na Virgílio? Na Virgílio de Eu Carvalho. morei muitos anos na Joaquim Antunes, aquela rosinha. Então, da minha janela... Não, do outro lado. Antunes é do outro lado. É um lugar gostoso de morar. A minha varanda dá para... Sabe aquela varanda lá da poesia? Matheus Grosso. Que legal, nossa. Adoro morar aqui. Eu gosto muito de Pinheiros também. É um dos lugares legais mesmo. Eu tive junto com 2 amigos um bar na Teodoro Sampaio, que era pertinho da Matheus Grosso, uma fazenda mineira, que era uma moçada da ECA. E a gente resolveu abrir esse barzinho. Era uma portinha e fazia quitutes mineiros. Um deles, o Edinho. O Edinho, que hoje está com um restaurante lá em Camburi, que chama Manacá. Muito legal. Virou chefe de cozinha.
Quem quer falar poesia hoje? O Floriano não falou por que ele foi morar no Japão, Ana. Ah, é verdade. Eu vou falar uma Quanto coisa tempo? Eu vou falar uma coisa mais legal, assim, porque é o seguinte, eu tenho um amigo aqui de Balneário, que é diretor de cinema, e ele está querendo trabalhar o meu livro Caderno de Japão, que eu acho que é só o Celso que conhece. Porque, na realidade... O Rubens também. O Rubens conhece. O Rubens conhece. Acho que... Mas o Celso que me deu o telefone do Massaona, né? E ele quer fazer um livro com alguns poemas. Ele quer fazer um filme. Ele quer fazer um filme com os poemas, alguns poemas, né? Com uma moça, e vai ter pouco texto. Vai ser uma coisa... Um filme de longa-metragem, inclusive, que ele está trabalhando, é um produtor, né? Eu falei, então vamos fazer, né? Mas aí tem esse livro... Eu morei no Japão e vim para o Brasil. Aí eu fui para São Paulo e encontrei o Celso, através do Orlando, né? Faz tempo isso, hein? Faz mais de quase 30 anos. 30 anos. Aí o Celso me deu o telefone e eu fui lá falar com o Massal. E essa semana teve no Sesc, tem um programa de música no Sesc, tem o Renato Braz, que é um cantor daí de São Paulo. Né? Vocês conhecem, não sei se conhecem, Renato Braz. Baita cantor. Muito bom cantor. E ele estava falando no show, você precisa ler um livro tal, que eu nem anotei o título. Ele falou, eu comprava esses livros diretamente com o editor, que era uma Massaona, morava atrás de uma farmácia, tinha uma editora. E é verdade, na Consolação, né? A gente batia na farmácia. Qual era aquela atriz que morava em cima lá? Tinha uma atriz. É diretora de cinema. Eu esqueci o nome dela agora, Renata Palucci. Não. É diretora de cinema. Era produtora e... mas ela foi atriz da primeira montagem do Acontecida. Também, mas no final ela estava atuando como Aurora. Acho que era Aurora, será que era isso? Aurora Duarte, não? Uma coisa assim. E ele fez essa referência, eu lembrei do Masao e tal. Mas eu fui morar no Japão porque a minha ex-mulher era japonesa e eu fui acabar lá. Mas eu não escrevo haikai, não, tá? Eu até não sou muito fã de haikai, assim, é gosto pessoal, né? Eu acho que tem que ter uma alma daquilo para escrever aquilo. E eu sou mais um matador de cachorro do que qualquer coisa, né, Celso? Não sou de escrever. É que meu poema, às vezes, é curtinho, então as pessoas pensam, você escreve haikai. Não, haikai é como você escrever andar num trilho, né? É igual fazer letra de música, né? A música é um trilho, você tem que ir dentro do trilho. Eu não gosto disso. A minha opinião, né? Que eu não sou nenhum especialista. O especialista é o Rubens, né? O Rubens navega pelas praias, né? Não, especialista é em literatura, né? Não é em haikai. Sim. Em haikai nós temos dois aqui, né? Sim. Nietzsche e o William, que o William não virá hoje, inclusive, né? Não sei, não li. O Joaquim disse que está chegando, porque ele trabalhou em São Caetano, viajou para Araraquara, e chegando lá, a Anitta faz aniversário, que é a filhinha dele. A filha dele, né? Então ele tem que cortar o bolo, fazer a onda ali, mas ele disse que logo na sequência entra aí na sala. E o Fabiano também está lá desesperadamente querendo concluir o mestrado. Então, ele está saindo da aula e depois vai chegar um pouquinho mais tarde. Eu vou começar falando, então, poesia. Posso? Claro. Claro. Eu estava aqui com um livro do César e fiz uma brincadeira, na verdade, fiz uma provocação com ele. Ele tem um poema que fala sobre enxofre, não é?
E aí eu preciso achar esse livro, mas eu queria que você lembra da poesia, César? Está sem som. Eu vou pegar o livro aqui. O fone desligado. Eu lembro da poesia, mas eu não decoro nem Haikai, nem Parabéns a Você. Então, eu preciso consultar. Foi no curto-circuito, não foi? Esse eu acho que está no curto-circuito. Está no curto-circuito. Eu vou até procurar aqui, de repente até dá para compartilhar. Quer ver? Espera aí. Aqui, ó. Então, do César, o Planalto irradia de norte a sul, de leste a oeste, o cheiro no eixo, o lixo, araucárias sorriem. E eu estava trabalhando e lendo aqui junto, e aí fiz um rabisco embaixo do poema dele e mandei para ele. Posso ler aqui, César? Claro. Porque foi uma provocação, né, sobre o poema dele. O Planalto irradia de norte a sul, de leste a oeste, o cheiro no eixo, o lixo, enxofre no ar. E aí está no livro do César, do curto-circuito, editado pela Patois. Então, isso aqui, né? Esse aqui. Mas eu vou pingar o livro já. Isso aí. Já fica ali. Isso aí. E agora eu estou lendo o Catatal, não, eu estou lendo Agora que São Elas. Peraí, já leu? Ô, Pedro, peraí, não muda de assunto, não. Cadê a sua provocação? Não, foi só o enxofre, foi só o trocadilho da última linha, não foi uma provocação. Poderia repetir, Pedro, por favor, para a gente entender esse enxofre, para ele sentir o cheiro desse enxofre? O César talvez fale muito melhor que eu, leia melhor que eu, mas eu, em cima do poema do César, eu escrevi: o Planalto irradia de norte a sul, de leste a oeste, o cheiro no eixo, o lixo, enxofre no ar. Isso aí, ó. Muito apropriado, né? Foi essa apropriação indébita. Não, quase uma apropriação indébita do poema dele. Ele foi muito mais romântico. Para ele, as araucárias sorriem. E eu falei, não, a araucária não está sorrindo nada. Tem um enxofre no ar, tem um capeta desgovernando a gente. Nossa Senhora. Mas aí a questão das araucárias, Pedro... É mais Londrina isso, né? Vou retomar a questão colocada pelo Floriano, né? É a questão do Haikai. Não é o Haikai, isso, óbvio, não é isso que eu estou falando, mas a poesia tem esse sentido, né? Inserir diante de uma merda que a gente está vivendo algo que dê uma luz diferente, né? Que é o impacto que o poema ou o conto pode deveria ter, né? Se o escritor e o poeta conseguir, porque não é fácil. Então, tem essa questão que eu acho que quando você fez a provocação, até me fez refletir sobre isso. Eu não lembro o que eu respondi para você, mas, enfim, eu tive essa reflexão sobre o papel da araucária sorrindo numa situação nojenta, né? Lixo, enxofre. Lembrei, até falei para você que, para mim, o enxofre soaria redundância. Eu preferia ver a araucária sorrindo. Verdade. É isso, meu. De qualquer maneira, obrigado por lembrar desse poema que está no curso. Ô, César, podemos começar a noite com você hoje? Pode, claro. Prazer. Por favor. Eu não pude participar do último sarau, né, do último encontro de vocês, porque eu estava ocupado. Eu estava com uma entrevista marcada no mesmo horário do sarau, que eu estou divulgando o meu livro de contos, né? Então, eu não pude participar. No último que eu participei, me pediram, não lembro quem foi, para mostrar meus poemas visuais.
E eu até passei um pouco antes de eu entrar na sala, eu estava selecionando esses poemas visuais para mostrar para vocês. Maravilha. Então, legal. vou me limitar hoje a esses poemas visuais. O primeiro deles, como é que a gente compartilha aqui? Share, primeiro tem que abrir Na sua tela aí. na tela, né? Então, deixa eu abrir na E tela. eu já habilitei aqui também. Aqui eu já... Aqui. Então, esse... Onde é que estão vocês agora? Aqui. Share. Eu vou tentar... esse é o primeiro, só que eu preciso tirar vocês aqui do caminho, que vocês estão me atrapalhando. Isso aqui é uma coisa inédita, eu fiz muito antes do curto-circuito, mas eu não quis publicar no curto-circuito, né? Que nasceu de uma brincadeira e virou poema com apagador. São 6 fotos, né? Essa é a segunda. Ah, que legal. E aí acaba... Que não tem nada. Opa, cadê vocês aqui? Eu sempre perco vocês de vista. Volta para a gente ver de novo, César. Voltar? E leia também, né? Como é que é? Lendo também. Lendo? Vocês querem que eu leia? Passei muito rápido, é isso? Não, você tem uma voz de radialista, e aí acho que... Locutor, né? Locutor. Olha aí. Peraí, deixa eu me achar aqui, gente, porque eu consigo me perder nesses negócios de... Radialista de Londrina. Como é que é, Celso? Radialista de Londrina. Radialista de E Londrina. nada, rapaz. Radialista de Londrina, nada. De Londres. Ele estava comentando antes de você chegar, Celso. Sim. Que ele foi sempre considerado um estrangeiro lá em Londrina. Primeiro ele ficou 3 anos, ele ia e vinha. Ele saía de Assis e ia dar aula em Londrina. Aí depois, aí ele era considerado estrangeiro. Chegou estrangeiro aí para dar aula. Aí ele resolveu se mudar para Londrina. E continuou sendo estrangeiro. Isso é muito louco, né? Lá em Londrina. Mas eu acho que é o espírito do Estado, mas enfim. Então vamos lá. Ó. Esse é o primeiro fotograma, a primeira foto. Deixa eu tirar vocês aqui para ler. Sua mão na minha, B, seu corpo sobre o meu, você, que delícia. Aí a caretinha, que é uma das minhas assinaturas, isso vicia. E a data em que foi feito o... 2015, ele. 1º de setembro de 2015. A segunda foto, seu corpo, o meu, você, corpo, eu, você, Esse teria que ser mais dramatizado, certo? Corpo, Isso é finir. Isso é finir. A lousa apagada. Como? A lousa apagada. Apagada, O quadro negro, né? Como? O quadro negro. Pode ser, fica legal. Negro. O quadro negro. Eu chamei de poema com apagador, porque o com apagador foi a forma que eu criei o poema, né? Que, claro, isso nasceu de uma brincadeira. A gente tinha esse quadro negro na cozinha e eu e a minha mulher brincávamos muito em trocar mensagem. E uma dessas mensagens,
eu apaguei, eu ia apagar, falei, peraí. Aí comecei a brincar com as palavras. Aí fiz o apagamento e tal, e fui construindo até chegar no vazio, né? Que é um pouco a ideia, na minha cabeça, a ideia do orgasmo. Né? Quer dizer, você vai esvaziando o depósito até esvaziar e se realizar, né? Ter o prazer, né? que é a lousa vazia, no caso. E isso em quanto tempo? Um dia você fez ou foi rolando essa coisa do Então, cotidiano? rapaz, não foi num dia. Foi no cotidiano. A coisa foi feita um pouco, muito em função do diálogo que essas brincadeiras começaram a acontecer entre eu e o meu inferno. Entendeu? Imaginei mesmo. E aí eu não lembro assim quanto tempo eu demorei fazendo isso, mas não foi um dia, não. Deve ter sido 2 ou no máximo 3 dias, isso sim. Mas gerou conversa, gerou bate-papo, gerou sobre o que é fazer poesia, né? Então tem toda essa discussão que está por trás do quadro apagado, do quadro negro. Porque um outro poema visual que eu quero mostrar para vocês, né? Deixa eu abrir ele aqui, porque já volto aqui, deixa eu fechar aqui. Opa, onde é que está o arquivinho? Esse aqui, onde é que eu estou aqui para compartilhar? Oh, meu Deus. Vocês desapareceram da minha vista de novo. O que será que aconteceu aí? Não, cara, tem algumas coisas que eu aperto aqui e vocês somem e eu fico perdido. Opa, achei. Achei de novo. Agora eu tenho condições de compartilhar de forma decente esse aqui. Esse é um poema que também está inédito. Só que esse eu fiz depois... logo depois de Curto-Circuito, que eu lancei o Curto-Circuito, que é um poema visual também. Esse eu desafio vocês a lerem. Você vai suprimindo. Isso não é um poema. Vai repetindo, né? Tem mais alguma coisa? Mais ou menos, ele não se repete. Não? Não, o poema sim, o poema inteiro. Mas aí ele vai suprimindo letras do lado direito. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Até virar um poema, né? Isso não é um poema, isso não é um poema, não é um poema, é um poema. Mas aí você tem que descobrir se é um poema lá dentro daquela... Tem um... Não, cada um descobre de um jeito, né? É interessante, isso aí não é para ser uma leitura... Se não vira prosa, né? Todo mundo entender. Tem um artista plástico argentino que ele faz uns quadros assim, só que ele faz com calungas. Sabem o que é calungas? Calungas, para os arquitetos, calungas são aquelas figurinhas, aqueles hominhos, parece um carimbinho, que eles colocam no projeto quando faz uma planta base, né, uma planta baixa, aí eles querem delinear os espaços, e eles usam calungas, que é um quadradinho, um desenho, como a assinatura que você tem, César, só que é um homem, é um corpozinho, que vai ocupar o espaço da cadeira, vai ocupar o espaço do corredor, né? E
vou lembrar o nome dele. E ele tem um trabalho assim, com umas gravuras, eu tenho até uma gravura dele, que foi surrupiada por uma amiga. Nunca mais eu vi. Nem a amiga, nem a gravura. E nem o Calunga, né? E nem o Calunga, que é um monte de calungas que vai e que vão se entrelaçando e chega uma hora que você não sabe o que você está olhando. Eu falava que era a travessia da Ramos de Azevedo, ali, do Mapping, para o viaduto do Chá. Quando abre o sinal, vai aquele monte de gente, um que vai para o Mapping, outro que vai para o viaduto do Chá, que cruzava todo mundo e ninguém se trombava, né? Todo mundo passava um pelo outro ali. E me fez lembrar essa gravura, esse teu poema visual. O meu lado, filho de agricultor, já viu tipo horta, já viu uma plantação aí. Ai, que ótimo! É verdade, Rubens? Que legal. Assim, meio uma plantação de eucalipto, assim, sabe? Com os carreiros no meio. Você sabe, Rubens, que eu tenho um poema que eu publiquei agora no meu segundo livro, Lavras ao Vento, que eu me inspirei no Cummings, né? E consegui fazer o poema é uma questão de política, né? Então eu peguei na época todos os políticos que tinham sido de alguma maneira processados por algum motivo qualquer, peguei na relação lá oficial do Estado e com o poema do Cummings eu construí um chapéu, sabe esse chapéu de magnata, né? No poema. Só que é um poema complicado, porque assim, o nome dos políticos denuncia muito a época em que ele foi feito, né? E isso cria discussões que não tem nada a ver com poesia. Mas tem que pegar uns corruptos eternos, assim, tipo, sei lá, Pois é, eu teria que refazer o poema nesse sentido, entendeu? São corruptos atemporais, né? Os corruptos conhecidos por todas as gerações, assim, desde sempre. Desde sempre, né? Porque a questão do poema visual me coloca uma questão conceitual também, né? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente chamar de poema visual uma ilustração do que está escrito, né? E aí tem a discussão, né? Em que medida o poema visual, para constituir uma unidade, como qualquer poema, o desenho não tem que estar integrado à estrutura do poema, né? E esse é um problema, por exemplo, que até por isso eu selecionei o próximo. Não é esse aqui, mas esse aqui está no curto-circuito também, né? Que também me coloca essa mesma discussão, em que medida as coisas estão integradas, constituindo uma unidade, né? Eu refleti sobre isso hoje. Eu vi uma das alunas do Rubens, da oficina dele lá, eu refleti sobre isso. Uma das alunas apresentou uma série de poemas, não lembro o nome dela, talvez o Rubens se lembre. Acho que é a Juliana, né? Acho que é a Juliana, não é? Ela desenhou os poemas, né? Ela desenhou os poemas eram desenhados. Mesmo com as letras e tal, às vezes... Nossa, que interessante. Muito interessante, muito interessante. Ô, Rubens, você podia pedir licença para ela uma hora e mostrar para a gente? Eu achei muito rico aquilo. Eu posso mostrar. Porque, enfim, a ideia é publicizar isso mesmo. Depois eu posso mostrar. É um trabalho que ela conseguiu juntar, né? Ela a porção conseguiu juntar, artes visuais, digamos assim, e a ideia de desenhar a letra, de fazer uma coisa meio quebrada. Eu posso abrir aqui depois e mostrar para vocês. Legal. Legal. Eu acho que você vai gostar. Rubens, falando nisso, você vai disponibilizar? Como é que é a produção? Eu vi umas incorreções, umas gralhas, aí eu estou arrumando. Tem uma menina que vai me mandar uma ilustração, também tem um erro, e aí eu também vou encaminhar para pedir um ISBN, né?
e uma ficha catalográfica para virar livro mesmo, né? E aí, depois que eu oficializar ele como livro e ter essa ficha catalográfica, o ISBN, a gente vai fazer uma distribuição online mesmo, porque é um e-book, né? Então, fazer um e-book, eu só preciso formalizar alguns aspectos aí, criar essa coisa mais do formal, assim. E aí, a ideia depois é distribuir como livro mesmo da rapaziada. Uma coletânea. E a premissa, que é fazer o mesmo com o da oficina de vocês, entendeu? Se vocês aceitarem, a gente faz a mesma com a oficina de vocês. E a gente pode pensar em fazer um lançamento virtual aqui no Sarau, cara. Eu acho que é muito legal juntar essa moçadinha, essa moçada nova. Sim. Agora, no dia 29, sábado, vai ser o lançamento do nosso. O da oficina de extensão já tem poetas, né? Já é outra pegada. Porque tem lá que tem livro, tem vários outros poetas que já escrevem, né? Lá era uma coisa de graduandos mesmo, apesar de todo o empenho e do tratamento ser muito poético, lá a perspectiva era uma juventude mais jovem, assim, né? Ou que está começando. E na extensão, que é esse de sábado, que a gente vai lançar, está todo mundo já convidado, já tem poetas com uma estrada maior. Então, eu acho que, para o Sarau, o mais ideal seria a gente conseguir trazer essa turma da oficina de extensão, que já tem uns poetas já com uma formação mais ampla, assim, né? E vai entender melhor, eu acho, que essa proposta, e vai agregar mais essa nossa proposta. Obviamente, eu posso ver alguns lá da aula que queiram, que gostem, para chamar também. A juventude é sempre bom estar junto. Legal. César, tem mais algum? É o último agora. Eu tenho uma pergunta ainda sobre esse poema, a produção dele, né? Você fez um texto e ali está escrito que a arte é da Doralice Odília. Como é que acontece essa relação da arte, da poesia, com o visual que outra pessoa fez? Como é que ficou essa interação aí de vocês? Olha, essa experiência eu já tinha tido com a capa do meu livro Proesia, né? A capa é um poema visual também, é o quê? É um círculo incompleto, baseado até numa arte visual japonesa, não lembro agora o nome do pintor, bastante tradicional, só que o círculo formado por caracteres em alto relevo. Qual é o problema? Eu tenho a ideia, eu vejo a imagem, mas eu não sei desenhar. Entendeu? Essa é a minha pergunta, foi por isso que eu perguntei. Aí, nossa cabeça, o que eu faço? Eu converso com a pessoa, né? Explico quando tem o texto pronto, como é esse caso aqui, eu explico, né? Ou, enfim, e qual a imagem que eu acho que é interessante. E, às vezes, no diálogo surge alguma outra ideia. Não foi o caso aqui, né? No caso aqui, ela entendeu aliás, ela fez umas 2 ou 3 versões, e essa eu aprovei mais, gostei mais, porque o Pedra sobre Pedra, a palavra pedra final desaparece sobre as pedras, né? Então, eu gostei mais dessa versão, né? E então tem essa relação, essa simbiose, né? O capa de Proesia, por exemplo, que é esse semicírculo incompleto, cheio de caracteres, né? Foi a mesma coisa. A garota que estava fazendo a diagramação do livro, editorando o livro, eu expliquei para ela qual era a ideia, né? E ela sabia fazer isso, então ela elaborou, né? E o desenho primeiro. E, felizmente, ela dominava não só o desenho, como o trabalho na gráfica, porque deu um trabalho do cão para fazer essa capa. Eles pediram, a gráfica pediu para eu fazer uma matriz qualquer para imprimir em alto relevo. Eu fiz. Gastei uma fortuna na época e não deu certo, né? E aí eu falei, não, mas a capa precisa ser em alto relevo. Eu sei que a gente se reuniu no final de semana na gráfica,
A gente ficou umas 6 ou 7 horas buscando soluções até que o pessoal da gráfica conseguiu equacionar o problema e resolver. Aí fizeram a prova e deu certo. Então, essa incapacidade, por exemplo, no caso de poesia visual, me limita muito. Né? Por exemplo, o último poema que eu quero mostrar para vocês, que eu tinha selecionado, né? Esse aqui, ele é o único publicado, mas eu vou mostrar ele colorido, né? É esse aqui. Né? Esse poema aqui, quando eu concebi, né, eu não tinha ideia exatamente do que daria forma ao poema. O que eu queria era um monte de letras, palavras desorganizadas, escorressem por um filtro qualquer e saísse a fumacinha em silêncio. Né? Esfumaçando mesmo, quase que desaparecendo. Né? Aí, depois muito conversar com quem fez esse desenho foi a mesma do desenho anterior, a Doralice Odília. Né? Depois de muita conversa, esse aqui deu trabalho, porque ela desenhava, fotografava, a gente criou várias situações, né? Até que ela chegou nesse resultado final, né? Que eu acabei gostando, que correspondia à imagem que eu tinha do poema visual. Entendeu? Então, essa dificuldade de não dominar a ferramenta, fazer desenho, me limita. Né? Eu, por exemplo, não consigo brincar com poemas como o pessoal mais concreto faz, de fazer palavras voar, desenhar, eu não consigo. Então, me limita demais. Né? E aí, até esse poema aqui, quando esse meu amigo lá do Paraná me convidou para participar do fanzine dele, da revista dele, eu mandei esse, né? E falei para ele ficar à vontade em relação às cores, porque, para mim, a cor é o que menos interessa no desenho. Né? E aí ele fez uma versão em branco e preto, né? Que eu gostei bastante também, né? que foi publicado nessa... Foi publicada, sim, essa versão sem cores? Não, foi publicada a versão em preto e branco, que deixa eu voltar lá para vocês, que é essa aqui. Né? Ficou muito boa. Ele publicou. Eu, particularmente, prefiro o preto e branco. Né? Porque eu acho assim que principalmente com a fotografia e tal, sabe? E a própria palavra, né? A gente tem já um hábito da palavra ser em preto e branco, né? Ele fica muito padrão. A nossa cabeça já está pré-formatada para o preto e branco, né? Eu gosto muito. Ele fica muito mais potente em preto e branco do que colorido. Eu acho. Também. Não sei dos colegas. Eu achei também. Muito bem, César. Muito bom. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, até para dar continuidade àquela primeira conversa sobre poesia visual. Estamos agora na sala com Fabiano Dali. Tadeu, que está parecendo um alemão, do tão longe, tão perto. Salve. Salve. Olá, Tadeu. Belezeira. Então, agora, já que o César nos apresentou uns poemas visuais e graças à tecnologia... Aliás, olha, a responsabilidade é do Fabiano, viu, Pedro? Oi? A responsabilidade é do Fabiano. Foi o Fabiano quem pediu? Porque na conversa, eu tinha falado uns 2 ou 3 poemas, e na conversa ele lembrou... Eu não lembrava, cara. Mas, Fabiano, eu vou te mandar o link para você ver a gravação bruta. Pode ser? Ou, se não, eu sugiro até que a gente avance para que todos nós participemos, e aí, no tempo, o César mostra de novo. Está tudo certo. Não, pode ser em outro dia também. Também. Não, só para não deixar o Fabiano... Foi o Fabiano quem pediu, e deixar o Fabiano
no vazio. Não, mas ele conhece, ele só não conhece o poema do apagador. Não, tá bom. Ele queria que apresentasse ao grupo. Não, eu quero ver poemas de vocês. Então, vou convidar a Glac para mostrar um poema dela para a gente. Pode ser, Glac? Obrigado. Ah, tá. Você já terminou, César? Eu quero agradecer os comentários de vocês, a conversa que a gente teve em função aí dos meus poemas. Obrigadíssimo. Legal. Bom, eu vou compartilhar, vou tentar, viu? Ok? Todo mundo querendo mostrar o poema na tela. O Celso, você está no celular, né, Celso? Estou. Mas aí... Aqui. Vocês estão vendo? Então, Glac Coura, Lua Amiga. Lua Amiga. Eu também trabalho, viu, César, com a minha irmã, que ela faz a arte visual. Eu mando poema para ela e ela faz a montagem, que eu gosto, meus poemas eu sempre tenho uma imagem no fundo. Lua amiga, lua, ó lua, apaga sua luz, quero dormir. Há muito me afligem esses medos, esses nortes, essas sortes, essas mortes. Mortos-vivos se enroscam nos bancos, nos becos, nas praças, nos cantos. Lua, ó lua, vê se apagas esses gritos, lamentos, clamores, horrores. Lua, ó lua, vê se me apaga. É isso. Pronto. Tiro da tela? Quem quiser ler... Deixa aí, calma. Calma, olha lá, Rubens, deixa aí. Deixa a gente assimilar, Glauco. Calma. Olha, eu gostei muito, para dizer a verdade, dessa sonoridade que você construiu ao longo do poema, sabe? Esses nortes, essas mortes, sabe? Isso me pareceu dar um equilíbrio sonoro para o poema que me agrada muito. Eu não sou crítico literário nem professor de literatura, né? Então, eu não tenho ferramentas para explicar o que eu estou sentindo em relação ao poema. Mas, basicamente, é isso. É como se tivesse um ócio sonoro construindo o poema. Entendeu? É a percepção que eu tenho desse seu poema lido por você. É muito legal mesmo. Primeiro eu ouvi o seu poema para depois ler. Porque, para mim, assim, eu tenho um problema muito sério entre o meu ouvido e a minha cabeça. Eles não se entendem muitas vezes. Não, e o então, ritmo, a sonoridade é muito legal, né? A sonoridade das rimas te pega, né? Te fisga. E aí você quer só ouvir. Depois é que você vai ler nortes e mortes, bancos nos cantos, poema que te fisga pela sonoridade. Depois que você vai ver a lua, aí você só se dá conta lá no finalzinho que, puxa, ó, lua, vê se me apaga. Aí você fala, te dá peraí. É um apelo, né? Um apelo. E concordo também, a Glac tem essas rimas não como A, B, A, né? Uma rima mais tradicional, mas sempre tem esse embalo dos textos, né? Esse é um texto direto, né? É uma súplica, né? Não socorre-me, apaga-me. Também compartilho dessas observações aí, essa sensação que o César colocou também da mesma forma. Não sei o que é. São as rimas mesmo que dá o movimento, me parece, né? Esses medos, esses nortes, essas sortes, essas mortes. Provoca a musicalidade do poema, né? Isso aí. Mortos, cantos, né? Lamentos.
Aliás, a gente tem um mestre da poesia falada aqui, que é o Celso, né? Sim, sim. Ele pode nos dar uma aula sobre essa questão. Tem esse tom declamatório mesmo, né? Do ó, né? Lua, ó, lua. É muito próximo desse tom declamatório de pedido, de súplica, né? De oração quase, né? É verdade. Eu acho que tem uma coisa que não sei como é que está essa divisão, mas eu faria em versos mais curtos ainda, dando espaço, focando em cada uma dessas palavras, assim, mantendo essas e nos, sempre no começo do verso, para dar uma coisa de... Como é que é aquela anáfora, né? Que é aquela repetição da palavra, sempre no começo do verso. Assim. Eu faria uma outra divisão, justamente para dar essa força mais rítmica, destacar a rítmica também. Gosto muito do final, desse tom do vê se apaga, vê se me apaga, o apaga lá em cima. Né? Essas repetições são bem interessantes. Assim. Eu trabalharia na forma para destacar essas repetições. A repetição como quase a espinha dorsal do seu poema, a espinha dorsal rítmica do seu poema. E, visualmente, essa espinha dorsal não está aparecendo. Eu colocaria ela em evidências. Né? No mesmo poema, apenas a evidência da espinha dorsal, que é a repetição da oração, do mantra, sabe, do pedido, da súplica, nesse sentido. Então, ficaria esses medos, outro verso, esses medos, essas sortes, esses mortos. Esses 4 aí, uma estrofe, por exemplo. Aí depois mortos-vivos se enroscam aí nos bancos, nos becos, nas praças, nos cantos. Você vai quebrando cada um e bota o nos um embaixo do outro, sabe? Para dar justamente também essa visualidade no poema, da repetição no caso aqui, da palavra nos, né? E esses e essas, que são muito parecidas. Então, trabalhar ele na visualidade também, sobretudo nas repetições, porque você começa com uma repetição, né? Lua, ó lua. E você termina com isso também, lua, ó lua. Então, trabalhar mais visualmente, para dar uma força visual ao que é ritmicamente, sonoramente, tão forte quanto o próprio sentido do poema, né? Só enriquece, online, né? Só enriquece, né? Sim. Desculpe. Não, primeiro a Lena, depois o Floriano. Diga lá, Lena. Eu não sei se terminaram aí, mas é gozado que eu fiquei muito impactada com o seu poema, porque você muda a questão do foco do diálogo. Quer dizer, é um apelo, você pede para a Lua, está pedindo para a Lua. E eu gostei muito dessa coisa do acúmulo das coisas horríveis que você coloca aí. Eu comecei a ficar aqui temerosa, né? Mortos-vivos, sim. Aí você começou a argumentar por que ela tem que apagar essa luz. Mortos-vivos se enroscam nos bancos, nos becos, nas praças. Esse negócio aí começou uma montanha de coisas na minha frente, então isso me impactou muito. Então, eu gostei dessa coisa de que está tudo misturado, né? Isso daí impacta quem está lendo. E no final, você fala assim, tá bom, esse é meu argumento, isso daí está tudo me incomodando, não é só sua luz, é tudo isso, ó, vê se me apaga. Então, você muda o foco de que lua se apaga, e depois vê se me apaga. Eu achei uma solução muito interessante aqui no final. Por quê? Eu participei do último sarau, foi o meu primeiro, e aí eu vi alguém falando, eu não lembro a pessoa, eu lembro a pessoa, não lembro o nome, e ela falava assim, olha, você tem que colocar um push no seu poema, que eu falei aquele poema da varanda, porque minha vibe é bem naive, né? Eu tenho um naive hoje também, é o meu jeito de escrever. Mas aí eu fiquei estudando isso daí, e eu senti aqui que você me surpreende, porque eu peço para a Lua por isso, por aquilo, olha,
não aguento mais, me apaga. Então, você muda um foco e eu senti uma estratégia muito interessante, além do visual, que ficou muito bom. Mas como eu senti isso, achei muito legal. Tive essas... Obrigada, Helena. Que massa, olha aí. O Floriano queria falar. Não, primeiro é a Lena. Ah, tá. Vamos deixar o Celso de Alencar por último, né? Que de castigo? Por que essa maldade? Não, é que você falou do Toninho Horta, e o Toninho Horta falou que quando ele fazia aquelas rodinhas lá de jantar, assim, de brincadeira, quem cantava por último era o Milton Nascimento. Não. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Meio atrasado, mas estou aqui. Opa, apareceu. Então, o Celso vai ser o último, né? É o Milton Nascimento. Não, de repente ele precisa sair mais cedo. Será? Não sei, né? Ele que vai dizer. Ele vai dar a volta na quadra para declamar os poemas. Glack, para concluir, Glack, eu acho que o Rubens, com as observações muito pertinentes, que é peculiar dele, né? Uma característica dele, só enriquece o poema. Claro, eu acho, mas ele é impactante da forma que você apresentou, ele é bem impactante. Alguém mais quer tecer um comentário sobre o poema da colega Glack? Que achávamos que ela fosse só lírica, né? Não sou. Eu tenho... assim que acho que eu vou surpreender vocês. Estilo assim, mais forte, até mais sensual também, sabe? Ela tem o lado do poeta paraibano lá. Quem, Celso? Oh, meu Deus, o Augusto? O Augusto dos Anjos. Sim, mas ela tem um tom mineiro, assim, que também tem a ver com essa religiosidade dela, eu acho. Às vezes vai meio no oratório, assim. Sim. Eu não gosto de dissecar poema, não, mas assim, já que todo mundo está metendo o bedelho, né? Então. Mas o princípio, Floriano, não é dissecar com um ponto de vista crítico e tal, mas é para nós nos conhecermos melhor até, porque a gente sabe o que um pensa, o que o outro pensa, como isso flui, né? Sim. Tá ouvindo aí? Estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Deu um probleminha no microfone. Você caiu e voltou. Eu só queria dizer a Glack, parabenizar pelo poema e pelo pouco que a gente conhece, que eu conheço da Glack, né? Dá para perceber que a musicalidade é bastante presente na obra dela. Eu acho que essas sugestões do Rubens acaba evidenciando essa musicalidade, né? E o Rubens estava falando, me lembrou muito a leitura da Glack numa ladainha, né, Rubens? Parece uma ladainha, né? A rítmica do poema. Isso mesmo. Eu estou ouvindo um eco no que eu falo. Vocês ouvem um eco também, não? Também. Sim. Eu vou ver se eu acerto. Não, é exatamente o tom de ladainha, o tom da repetição, né? Rogai por nós, né? Trazido à tona, e eu acho que é isso que eu falei, quer dizer, não é alterar o poema e nem as palavras, não. Destacar visualmente, trabalhar com esse aspecto visual do poema. A forma, né? A forma. Que é justamente para destacar. Aí, no caso, se pensar em uma forma mais fina do poema, teria que diminuir a fonte, teria que ver outra imagem mais longa, assim, porque essa imagem quadrada talvez não caiba, se tu fizer ele mais fino, sabe?
com divisão de estrofes, então teria que trabalhar também o formato dessa imagem. Mas aí pode cortar a imagem, pode fazer um detalhe da imagem. Isso que é... É verdade. Pode fazer poemas assim. Pode fazer um detalhe da imagem. Exatamente. Eu tenho alguns poemas que a Flora fez isso. Arredou a imagem na lateral e o poema desce com letras menores, inclusive, para alongar. Mas esse, originalmente, eu tinha feito assim. Mas essa questão da religiosidade, o Joaquim fala muito, né? Do anjo. Que está ligado à minha infância, meu anjo da guarda, que eu tinha. Isso está muito assim dentro de mim. Então, isso aí, claro, né? Quase que rolou, depois de ver se me apaga, quase que rolou um amém, né? Quase... Aí no final. O amém. Não. Que assim seja, né? Ó a lua. Que seja assim seja, né? Glaki. Oi. Esse trabalho da Flora é feito no computador? Como é que funciona isso? Olha, eu mando para ela o poema e sugiro assim algumas imagens. Aí ela escolhe, vê qual que dialoga mais com o texto e ela faz no computador. Aliás, é um aplicativo que ela usa. Dá para fazer no PowerPoint. Word, PowerPoint. Você escolhe a imagem, né? Ô, Glaki. Oi. Mas eu vou dar uma sugestão. Já que a lua está presente no poema, eu não colocaria ela na imagem. Eu deixo só o poema, já sugeria a lua, né? Fazia sugestão aí. Sim. Fica supérfluo, né? Redundante. Desnecessária. Tem razão. Nossa, muitas observações, hein, Glaki? Pedro, para mim... Aí, Glaki, deixa eu aproveitar, então, e fazer mais uma. Entrando de carona na posição do Floriano. Tirar a lua, mas deixar o reflexo na água. Isso. Matou a pau, hein, Cezinha? Isso. É isso que eu vou fazer. Eu acho que assim o sarau, acho que tem esse propósito também da minha parte, né? De aprendo muito. E eu acho que é uma forma de vocês contribuírem. Eu acho que isso aí é muito bom. Tem sido muito bom participar. Muito obrigada, viu, gente, pelas... Depois eu informo meu Pix. Alguém conhece a Marlene? Quando a esmola é demais, hein, Rubens? Já que tá falando em ladainha. Bom, eu posso tirar a imagem já, né? Eu tiro a lua, não só a lua, mas o poema. Tira só a lua, não tira o reflexo e permanece o poema. Bom, Tadeu, boa noite, bem-vindo. Ligou aí. Então, boa noite para todo mundo. Como a gente tem só duas moças hoje no nosso sarau, eu vou dar sequência, se a Marlene quiser se apresentar o que ela trouxe para nós aí, depois eu compartilho o resto, depois nós chamamos o resto dos moços, pode ser? Pode ser. O resto? O resto eu queria dizer porque tem mais pessoas chegando. Os demais. Desculpe, senhor, o tom elegante, a palavra, você sabe que a língua portuguesa é rica, né? De réstia, de cebola, soneto é pior que a emenda, né? Eu quero contar Os demais. Obrigado pela correção. Ai, desculpe. Não, falei, Helena. Não, eu tinha um poema que eu pensei em mostrar para vocês, que se chama tem alguma coisa relacionada a Pingo da Chuva. Aí eu já estava pronta há algum tempo, eu fiquei tentando dar esse push no final
do Pingo, não deu certo. Acabei escrevendo outro poema, né? Eu falei, não, deixa para lá, depois eu pego. Mas o que eu estou entendendo é que eu escrevo assim numa intuição. Vai, eu não olho, se eu olhar, eu vou fazer outra coisa. Então, quando eu vou ouvir as observações de vocês e vou dizer que eu fiz a versão 1, a 2, a 3, porque a gente mexe e acaba criando uma outra coisa, tá? Eu vou nessa linha ainda do poema que escreve num brr, eu não penso muito, né? Eu vou pelo um sentido só, e aí os comentários vão me ajudar a me apropriar de um jeito, né? Mais bem estruturado, sei lá, mas ainda vou na minha linha naive, né? Poema simples. Deixa eu só ver aqui como é que eu coloco. Aqui. Vocês estão vendo? Só que eu não sei como é que eu vou descer, se a tela desce, como é que a tela desce. Desce. Você está no seu arquivo, né? Você movimenta seu arquivo, ele mexe. Eu movimento o meu arquivo. Tá, então vou olhar o meu arquivo, vou movimentar o meu arquivo. Não está indo. Just 1 minute. Vai, ok. Ok. Estava meio escondidinho. Eu vou lê-lo. Os sonhos podem ser... Desculpa, você pode aumentar um pouquinho a tela? Isso. Os velhos não enxergam. Não, os velhos não enxergam, é ótimo. Eu vou fazer o seguinte, até para mim está sendo ruim. Tem esse 100% aqui embaixo que você pode aumentar também. Também pode aumentar o corpo da letra. Eu estou com um problema de coisas que estão aqui, que estão fechando a maioria. Se eu colocar aqui na letra, vai melhorar? Ótimo. Melhora. Como eu descobri que eu... O poema não vai acabar nunca, né? Bem, na minha linha naiva, vamos ver. Os sonhos podem ser doces, como aqueles de padaria, com recheio de creme, açúcar por cima. Nem se fala, água na boca. Que delícia! Os sonhos também podem ser amargos, azedos, os chamados pesadelos, daqueles que se quer fugir de medo ou desespero. Mas os sonhos remetem a coisas incríveis, uma fantasia, uma fuga, um mundo diferente. Que bom ser gente, para sonhar, ficar na cama ou na rede, na praia, ou no teu ombro amigo, suspirando uma lembrança, acordado ou dormindo, final de domingo, sonhando. É isso aí. Muito bem. É isso aí. Para quem não escrevia poesia, para quem não estava ali assim... Isso é coisa nova da minha vida, né? Quer dizer, é velho e antigo. Eu já falei para vocês que eu sou filha de nordestinos, uma mãe sergipana e um pai sergipano de família alagoana, e a minha mãe, dentre várias pessoas mesmo, irmãs dela, eram analfabetas, e a minha mãe venceu muitas barreiras. A minha mãe se alfabetizou depois de adulta, enfim, eu tenho essa história, e a minha mãe, por isso também, ela escrevia. Então, depois que ela faleceu, vieram alguns caderninhos de coisas que a gente nem sabia que ela escrevia escondida. Ela não mostrava para ninguém. E aí eu também tenho essa mania, eu não sabia, né? Eu tinha muita coisa escrita em caderninho, em coisa. Eu ia para a escola, escrevia. E aí, depois que eu soube disso da minha mãe, eu comecei a resgatar. E aí encontrei vocês, a gente escreve no computador, e é interessante essa história também. Ah, que legal. Talvez o que você chama de poema naif, não é que você estava se referindo? Ou então de escrever da inspiração, que a inspiração brota, ou o hábito de escrever. Quem tem repertório consegue lidar com isso, e aí você imagina e senta e escreve. Outra talvez seja essa alma, esse DNA nordestino que você traz no teu sangue, dos
dos repentistas que senta e vai escrevendo, a rima sai pronta, pode ser, quer dizer, podem ser muitas coisas também, né? 2 delas podem ser essas. Alguém mais? Não tem nada visual. Pelo amor de Deus, falem aí do meu poema. Não, eu vou já dormir. Não, tá tranquilo. Lendo assim, a primeira coisa que eu te pediria é para você parar de se chamar de naif, né? Não, mas eu gosto, eu amo pintura naif. Mas talvez assumir isso como quase um gênero do que eu sinto que você meio que se defenda, a sou naif, sabe? Então, botar isso mais como um gênero. Mas você é pintora também? Não, eu desenho coisas assim. Desenha. Mas, desenho coisas. Mas expõe, tem uma produção? Não. Não tenho. Eu faço música também para mim, nada disso é divulgado. Como sua mãe, né, Marilene? Eu acho que sim. Eu, como falei agora, foi uma coisa muito emocionante, porque eu, depois de muitos anos, eu descobri muita coisa da minha mãe, inclusive o fato de eu ter me tornado professora, porque eu ia no curso noturno da minha mãe, que ela fazia, né? E eu ia para a escola de manhã e à noite. Então, uma vez eu estava dando aula e comecei a falar alguma coisa e descobri isso, né? Então, eu acho que eu estou, assim, numa fase de descobrir muita coisa dessa relação com a minha mãe. Embora eu tenha saído de casa com 17 anos, que eu vim para a USP, essa coisa ficou, né? Depois da minha vida. Isso, vocês moravam em Santos? Isso. Tá. Eu acho que você não devia se preocupar tanto em querer se definir. Você faz arte. Através da arte, a gente abraça os outros sem tocar. Principalmente em tempos de pandemia. Então, não se preocupa com definições. Faça, crie, se anime. Obrigada. Temas que eu não tenho foco, né? Pensando também nesse aspecto de formal, até em certo sentido, mas, novamente, o que eu sinto de você é uma prosadora, uma pensadora poética, digamos assim, e eu sugeriria você assumir mais um verso mais longo, sabe? Que fosse em direção à prosa poética, sabe? Novamente pensando a visualidade do texto, né? Os seus versos tão curtos, eu levaria isso mais para o campo da prosa, assim, sabe? Fazer um verso mais longo, já me levando para uma crônica poética, me levando para um pensamento, para uma reflexão. Iria nessa fronteira poesia, que é o verso, né? Poema, que é essa estrutura versificada. Eu iria mais para a fronteira de uma prosa poética, que eu acho que o teu tom, o teu ritmo, essa sua delicadeza imagética, ela cabe mais na linha comprida, assim, sabe? Quase como se fosse uma lagoa que eu entrasse, e não esse rio, esse riacho do poema compridinho, né? Então, eu trabalharia nisso justamente para fortalecer o teu tom prosador, sabe? O teu tom de poesia reflexiva ou de prosa poética mesmo. Pensando aí nessa questão dos gêneros, né? E como você trabalha, se a gente for observar a tua linguagem, teu discurso, teu tom, ele é um tom que é da contadora, né? Da pessoa que emite um olhar muito delicado sobre algo. E eu acho que esse olhar ele cabe melhor num poema que vá se colocando de uma maneira até mais horizontal, assim, do que nessa verticalidade que você colocou, né? Olha só o que você está falando. Olha, eu fiz os exercícios de algo que eu chamo Mensagens da Lena, e faço no Facebook, que a proposta é escrever alguma coisa da minha sensibilidade no domingo de manhã.
e eu já cheguei a 33 mensagens, 33 domingos, que chega o domingo e eu falo, meu Deus, o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Aí eu chego, sento aqui, e aí eu recebo, eu também tenho esse jeito de escrever de uma vez, né? Eu não corrijo alguma coisa do português, mas eu ponho ali praticamente o texto pronto, né? Eu posso até procurar um aqui, se vocês ouvir e talvez ele já entre nessa tua ideia aí, é Rubens que fala, né, que eu não estou vendo aqui você, nessa dica de escrever, na verdade, um texto, mas que tem alguma pegada poética. Eu posso procurar um aqui, pegar e falar para vocês. Pode ser? Helena, eu queria dizer uma coisa sobre esse poema seu. Eu me lembrei do anterior que você escreveu, deve ter sido também uma manhã de domingo. Fé, né? Uma mesa posta, uma mesa de café, não foi isso? Foi. Eu imaginei que o forro dessa mesa era quadriculado, como nas tinas italianas. E isso que o Rubens falou é interessante mesmo. É uma prosa. Tem um poeta, que eu esqueci o nome agora, eu ouvi, foi na última sessão do Poetariado, esqueci o nome dele agora, pode ser que o César se lembre. Ele diz o seguinte, que poema é prosa, alguns poetas fazem, né? Poema é uma prosa, um poema é uma prosa empilhadinha. Então, a sua é uma prosa empilhadinha. Achei interessante. Foi o Pedro Garcia. Pedro Garcia, não foi? Quem foi? Pedro Garcia. Verdade, eu achei aquele incrível. Pode ser meu parente aí, né? E é interessante esse comentário do Rubens, que também me lembra um pouco o Pedro Garcia, porque o Pedro Garcia tem um livro dele que, na verdade, são datas, né, que ele vai fazendo exatamente essa coisa da prosa poética, e num desses registros, ele escreve: a frase mata a palavra. Uhum. E essa questão da relação da frase com a palavra, eu acho que é tudo que está em jogo na diferença entre a poesia em verso e a poesia em prosa. Eu acho que é bem por aí. Né? Legal. Porque eu acho particularmente que tem muita gente que acha é mais fácil escrever prosa poética. Eu acho tão difícil quanto escrever qualquer coisa, se você não prestar atenção na força de cada palavra. Não, exatamente, a dificuldade é a mesma, ou até mais, né? Eu só queria mostrar, por exemplo, esse poema aqui da Adélia, ó. Ele conta uma história, né? Então ela vai alargando os versos, ó. Ela termina o poema quase como um texto em prosa. Então é uma experiência como essa que eu estava pensando. Nós não estamos vendo, Rubens. Não estão vendo? Não. Eu vou tirar o meu e você coloca. Tá, desculpa. Eu falando aqui. Floriano, que bom que você voltou. Diga aí, Rubens. Mostra. Deixa eu mostrar aqui. Não, é só um exemplo visual. Esse é um poema da Adélia Prado chamado Para o Zé. E que ela começa, e ela vai alargando o verso no final até chegar nesse campo da prosa mesmo. Esse outro aqui também são versos bem grandes. Ó. Então, a Adélia Prado é uma dessas poetas, que ela vai contando uma história, ela vai fazendo esse tipo de olhar que você vai tendo, e ela vai alargando o verso dela até ele beirar a prosa. Ele não se torna prosa, né? Mas ele toca lá. Então, ela vai quebrando os versos nos momentos meio estranhos, assim. Então, são esses exercícios formais que eu acho que você, com esse tom que você tem, seria um exercício formal interessante de você experimentar também, sabe? Pedro. Oi. Dom Pedro. Diga, Dom Celso. Eu posso entrar nesse debate falando um poema? Por favor. E deixa eu fazer só um toque à Helena.
Se você separar, vamos passar uma rodada com todos, que nós já estamos há quase 1 hora juntos, e aí, para que todos participem, e lá na frente a gente vê novamente os poemas visuais do César, e ver se você achar o teu arquivo da prosa aí. Pode ser, Helena? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é incluir, né, na hora que as pessoas querem aí, falar esse, sem dúvida nenhuma. Aí, então tá bom. Tudo certo. E aí tem uma crítica, como é que é a história? Ele quer entrar na discussão falando um poema. Por favor. Um poema. Por favor. O Deserto, de Ana Mazansky. Ela pediu-me, a grande Ana Mazansky, que acariciasse seu peito direito. Mas não havia peito. Havia, sim, um grande deserto sem areia e um corte formando o desenho de uma lua cheia. Eu acariciei levemente. E ainda que não houvesse bico, disse-me, beija o bico do meu peito. E levou-me a boca para o centro da grande lua cheia. Minhas mandíbulas se movimentavam e meus dentes ressoavam como se alheios fossem e mordendo estivessem. E mordi-lhe o peito. E minha língua deslizava sobre o grande deserto do nada. Tremia Ana Mazansky como se frio houvesse, mas intensamente severo era o verão. E conduziu, como se conduz, os rebanhos de cabras, os meus outros dedos, à grande montanha branca que dava sombra para o deserto. E eu conheci, entre todas as montanhas, a mais bela criada por Deus. E fui ao pico, e mais adiante ao vale que corria entre 2 serras de ouro. Foi quando um grande tremor de terra surgiu, seguido por uma inusitada tempestade de panos brancos. Por fim, quando houve silêncio, falei. No quintal, o banco está pintado e a tinta já está seca. Ficamos a ver as estrelas correndo, o céu inteiramente azulado e um leve vento de deserto. É isso. Maravilhoso, né? Não, deixa o Milton Nascimento, falei. Agora eu não... bem agora... que o Jorge Maltner fala que o Celso é o poeta maldito que fala, né? O Jorge Maltner tem uma crítica sobre o César que é maravilhosa. Escandalizador e libertador de almas. Escandalizador e libertador de almas. Porque, ao mesmo tempo que ele trata da volúpia e que é um poema sexual, você se perde, já não é mais aquilo, você já tá, ele te leva para para a montanha e para os ventos. Diga, Tadeu. Celso. Oi. Agora você se vira para incluir isso daí na prosa aí, que eu estou esperando agora. É verdade. Se vira aí agora. Né, ele tem esse tom, né? Ele vai contando uma história, vai... Né? Aonde você conheceu a Marzinski? É uma invenção, né? Como toda boa poesia, né? É uma invenção. Fui vendo tudo isso, né? Todo esse universo aí dessa mulher, Ana Mazansky. Mazansky. Né? E ela parece uma personagem, você enxerga a Mazansky, né?
Eu estou lendo e estou vendo tudo isso, né? Sim. Uma mulher sem um peito, né? Enfim. E a Mazansky, do leste europeu. A grande Ana Mazansky. A grande Ana Mazansky. É do leste europeu, ela, será? Putz, eu não sei de onde que ela é, viu? Ela é russa. É russa. Acho que deve ser alguma coisa da Rússia. O Pedro deu um Google, viu? O Pedro deu um Google, não achou, ele Não dei nada, não dei nada. Não, que isso. Não faria isso com o Celso. Jamais, imagina. O Celso, a gente só Agora dá para fazer um livro à parte das criações de nomes aí dos poemas do Celso. São sempre esses nomes esdrúxulos. Tem bastante. Tem bastante. A propósito, Fabiano, você continua compilando, sistematizando, estudando a obra do Celso? Então, por conta do mestrado, eu tive que parar, né? Mas o projeto continua aí. O projeto e tem a editora também, né? E tem a editora, é verdade. Bacana, legal. Quem mais estamos aqui? Floriano, você estava folheando um livro aí? Pois é, eu estava a fim de falar um poema do Bento, que é um menino que morreu com 31 anos de idade, o Rubens conhece. E a gente publicou um livro juntos, mas eu vou deixar para outro dia, vou falar um poema meu mesmo, rápido. Haikais. Não, no tempo que for necessário, fique tranquilo. Tá bom. Então, eu moro muito perto do rio aqui, sabe? Aqui do Rio Itajaí-Açu. E eu vou lá para tirar fotografias, né? Porque tem um estaleiro aqui. Celso conhece esse métier aqui de Itajaí, também lá de Belém do Pará, lá que tem muita construção de barco de madeira, sim. Né? E eu tenho um tio, né? Tinha um pessoal, tio carpinteiro, outro era Calafate, que é um personagem que costura o barco, né? Literalmente eles costuram o barco, né? Porque o barco tem, entre as madeiras, ele tem um espaço. Está escutando? Tem um espaço e esse Calafate ele enche de linha, né? Linha e depois breu, né? E eu gosto muito deles, assim, então eu fico lá escutando a música deles lá. Eu escrevi um poema para eles e principalmente para o Rio. O Rio está muito presente na minha obra. O Celso conhece mais, está muito presente. Eu vou ler um... Não tem nem título esse negócio aqui. Então eu vou falar. Dentro do rio abandonado, a vida transformada de pequenos assombros, sopro de vida no ventre das coisas, desapercebida pelos olhos. Um visitante informal se move no espaço desse mundo circulante, de imagens imaginais, de imagens efêmeras paisagens, calafates do ofício ancestral da madeira. Cada fio esticado, batido, na pulsão do pulso repetido no compasso do coração do homem, paciente, costurando a madeira lentamente, a dureza e a sonoridade do macete, um trabalho de vals, costadas, naus tecidas calafetadas, corpo bojudo, betume negro. É isso aí. Não precisa título mesmo, maravilhoso. Eu não entendi o final. Eu não entendi o final. Eu não entendi. Tá. Vou ler o último espaço aí, última estrofe. Cada fio esticado, batido na pulsão do pulso repetido, no compasso do coração do homem, paciente, costurando a madeira lentamente, a dureza e a sonoridade do macete, um trabalho de vals, costadas, naus tecidas calafetadas, corpo bojudo, betume negro. Agora mesmo que você não entendeu. É betume. Betume negro. Agora eu entendi. Isso. Sim. Agora eu entendi. O corpo do barco é bojudo, né? Fora d'água, né? E a matéria-prima do calafete, que é o betume.
Betume da Judéia, né? Que é o... Agora tá um pouco diferente, mas sempre foi isso, né? Se coloca muito betume, se colocava também breu. E seu pai trabalhou embarcado, né, Floriano? Desde criança. Nossa. Ele começou a pescar com 7, ficou órfão e foi para Santos. E lá ele embarcou com 16 anos. E morreu em cima do barco, com 63 anos. Teve um infarto fulminante. A vida dele foi um mar. Mas foi legal. Meu irmão também trabalhou no mar. Eu tenho um sobrinho que trabalha lá no mar, né? É um trabalho duro, né? Trabalho que mais engole pessoas, né? Pesca. Não é o caso deles, eles trabalham com navios, né? Mas é um trabalho perigoso, né? Puxa vida, hein? Eu tenho um irmão que foi para São Luís do Maranhão fazer oceanografia. Sim. Mas acabou não terminando o curso e veio embora. Hoje mora em Ubatuba. Mas tinha essa ideia de ficar embarcado e tal, plataformas, né? Era o propósito dele. O mar envelhece muito também, né? A maresia, o sal, ele cria um couro, né? O sol e o sal, né? Água, sol e sal. Eu falar um pouco do poema, né? Eu acho que eu acabei me viciando também em ler o poema junto, né? Parece que te dá outra dimensão, né? Mas assim, o que eu ouvi, né? É uma história. Você conta também uma execução de algo, né? Sim, sempre é. Meu poema tem mais de imagem de som, né? Eu acho. Bastante uma história. Bem bonito. Meu poema tem cor, né? Tem cor, tem. Tem cor, tem textura, tem costura. Tem. Eu vou falar um poema. Falei um, vou falar outro, porque o Celso falou esse poema sobre esse pessoal do mar, tá? Desculpa aí, ô Pedro. O poema fala assim, ó. Nada é mais bonito que uma mulher nua, pensava o marinheiro José Dantas a bordo do Condor. Encargueiro no oco abrolhos, longe de casa, perto dos molhos e das funduras que regurgitavam arraias jabantas, mesmo que a tarde fosse escondendo fogo no oceano. Zé Dantas, olhando a beleza dos voos das jamantas, repetia nos sopros do vapor: nada é mais bonito que uma mulher nua. Eu fiz a gravação desse poema, tem um vídeo, né? Sim. E depois põe na nossa página, Floriano. Você tem, né? Eu não tenho mais poema, eu não salvei. E você apagou. Ficou, quem viu. E do cachorro também, lá, do chinês. Também não achei mais. Sim. Nossa. Vou ver se eu acho. Entra na pasta do Perdas e Danos. Exatamente. Né? Tem lá uma pastinha, Perdas e Danos. Então, o Celso, eu tive o prazer, a honra dele falar 2 poemas meus, né? É como se o cara fizesse 2 músicas e o Milton Nascimento cantasse. Ô, Floriano, você colocou no currículo? Colocou que o Celso... Claro. Você põe no seu currículo. 2 poemas lidos por Celso de Alencar. Não, eu sou amigo do Celso Alencar, isso já é currículo, cara. Eu ainda vou dar essa carteirada ainda. Claro. Mas, ô Floriano, eu não tive oportunidade ainda, mas uma hora eu vou dar essa carteirada. Mas eu venho trabalhando uns poemas também, não é o que eu vou apresentar hoje, mas nessa ideia meio crônica, assim, não sei se... Eu vi o seu poema do Lua. Uma parada meio nesse sentido, assim, vem me interessando, contar uma história, né, de uma personagem. Normalmente eu vou buscar esses caras
na rua, né? Na marginalidade, nos becos, né? Mas é algo que vem me interessando escrever, essa forma de escrever, né? Criar quase um roteiro mesmo, né? Tadeu, agora, ouvindo você fazer esse comentário, já aproveita e leia um para gente, então. Eu? Essa Minha hora? Sim. Tá, eu vou apresentar... A hora são as pessoas que fazem. Eu vou apresentar um que nem sempre, meu cara. Aqui a gente está fazendo. Há os determinismos externos. Há controvérsias, não é? Há controvérsias. Eu vou apresentar um que eu mandei para o Rubens, mas eu ainda estou numa briga com ele. E aí, quem sabe, rola também aí uma aula aí para ajudar. Eu não Todo mundo pedindo aula hoje, hein? Ô, Brima, vai cobrar dinheirinha. Eu sinto um desconforto. Enfim. Inclusive, com o título eu coloquei, eu vou compartilhar a tela aqui, eu coloquei entre parênteses uma outra proposta de título. Está aqui. Vamos lá, então. Invasor ou inquilino. Na longa noite de breu cintilante, as saudades sobreviventes sopram ventos pregressos, poeira do tempo ambiciona regresso ao barro. A não-matéria busca por um corpo. Palpebrei rapidamente os meus olhos, com a sensação de que lá de dentro um invasor batia para abrir. Belo poema, meu amigo. Belo poema. Sim. Eu gostei. É para pensar bastante, né? Para mergulhar nele, né? Eu não sei o que eu acho que o título aceito sugestões, eu trocaria por inquilino, talvez, para não ficar tão... Eu já uso a palavra, né? Uso a palavra invasor. Na dúvida, não usa. Na dúvida... E aí o final ficaria... Tadeu, não. E aí o final ficaria... Invasor mesmo. Quebrei rapidamente os meus olhos com a sensação que lá de dentro um invasor ou um inquilino batia. Não. Continuaria o invasor, né? Um inquilino é o título. Isso. Agora, para não repetir a palavra. Eu até pegaria o título, sinceramente, eu deixaria a incógnita ficar na cabeça do leitor. Eu também, eu tiraria o título. Eu ia falar isso, mas vocês se anteciparam. Eu tiraria o título também. Começaria já na longa noite de breu cintilante. Isso. Na longa noite de breu cintilante. As saudades sobreviventes sopram. Ventos pregressos, poeira do tempo, ambiciona regresso ao barro. A não-matéria busca por um corpo. Palpebrei rapidamente os meus olhos, com a sensação de que lá de dentro um invasor batia para abrir. Eu gostaria de ouvir esse poema falado pelo Tadeu de Prieto. Gente. Maravilha. Gente, é só... Se o cara lê... Jesus Cristo. Que responsabilidade, hein? Na presença do autor, eu me nego. Vai que eu já vou fazer. Já tem um do Celso, uma leitura do Celso e uma do... Vai, Tadeu, que eu já recorto. E já põe no currículo. Vai pôr no currículo? Vai lá. Isso aí tem que botar na carteira, bicho, para entrar em São Paulo, em qualquer lugar. Obrigado aí, gente. Bom, vou tentar e vamos ver se funciona para vocês, né? Na longa noite do breu cintilante, as saudades sobreviventes sopram ventos pregressos, poeira do tempo, ambiciona regresso ao barro. A não-matéria busca por um corpo. Palpebrei rapidamente os meus olhos com a sensação de que lá de dentro um invasor batia para abrir. Muito bom, pegada. Outra pegada. Graças. Ô, Tadeu.
Fala, meu querido. Diga. É o Tadeu autor. Vou entrar aqui na peleia do título ou não título. Eu sugeriria duas coisas. Eu acho que colocar esse primeiro verso como título, e aí é naquele lance que eu gosto bastante do título já fazer parte do poema. Mas eu acho que também não, só em negrito mesmo. Aí a gente já lê direto. Mas eu também vou dar uma sugestão de colocar um título parecido com o Invasor, que é Conquista, que eu acho que combina bem com o poema, caso você não queira usar essa sugestão do primeiro verso título. Tá, vou colocar aqui como observação. Conquista. Oh, mas aí já está sendo aula ao vivo? Sugestão. É assim que as coisas funcionam aqui. Eu queria destacar o trabalho muito bem feito, sobretudo nessa estrofe primeira de 3 versos aqui, em que tem uma rima interna com ventos e tempo e sobreviventes, muito S, né? E depois progresso e regresso. Quer dizer, você está trabalhando muito bem com rimas internas, externas, rima no começo do verso, no final do verso, que é um exercício que você não faz no final. E aí meu lado deu uma gritadinha. Esse final aqui... Eu travei? Fui eu que travei? Será não? Quem travou? Não, Pode ir, Rubens, estou ouvindo. Você trabalha muito bem com a questão sonora e rítmica nesse verso. Então, vai saudades, sobreviventes sopram, uma literação em S, ventos pregressos, poeira do tempo, vento e tempo rimando, ambiciona regresso ao barro. Então, o regresso rimando com progresso. Quer dizer, há todo um jogo sonoro e de rima que vai se montando nesses 3 versos. Né? E isso não é repetido no final. Então, eu gostei, quer dizer, eu repetiria, né, mas isso é uma coisa mais minha, mas eu gostei do exercício também de você trazer a primeira pessoa só no final, que é uma invertida interessante aí, né? Porque no Sumiu o seu som, sumiu o seu áudio, Rubens. Me ouvem? Oi, estou ouvindo? Eu perdi o final da sua fala, Rubens. Perdemos... Caiu o áudio. Não, eu não sei. Bom, a primeira estrofe ali, essas de 3, inclusive esse cintilante, sobrevivente, né? Vento, eu acho que tem um trabalho rítmico sonoro bem aprofundado aí. E depois você não aposta tanto nisso, você traz a primeira pessoa, que eu acho que é uma inversão interessante, quer dizer, sai de uma coisa mais terceira pessoa, panorâmica, estou observando de fora, quase o narrador observando de fora, e depois do parênteses entra a primeira pessoa. Então, é um jogo formal bom também. E eu faria... Nessa estrofe final ali, um trabalho mais formal com essa coisa do som e das rimas que você fez lá em cima. Mas, enfim, isso é uma questão mais formal, técnico, formal, assim, do meu Raimundo Correia. É Raimundo Correia, aquele poeta parnasiano, famoso, que mora dentro de mim, né? Porque mora dentro de mim um parnasiano, né? Então... Ô, Rubens, eu vou defender o poema, posso? Por favor. Não, pode defender. Eu gosto muito do poema. Sim,